Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Morrinho, espero que todos estejam bem. Hoje, dando sequência ao nosso conteúdo sobre hidrologia, a gente fala sobre hidrografia mundial, que na verdade é uma aula muito mais sobre conceitos aplicados à hidrografia do que propriamente para falar das principais bacias hidrográficas mundiais. Ter domínio sobre esses conceitos é super importante, não porque eles vão ser perguntados nos principais vestibulares, mas porque eles vão aparecer no meio de um enunciado ou no meio de uma alternativa para que você tenha domínio sobre esses conteúdos de uma maneira muito mais clara. Beleza? Então acompanhe comigo os próximos slides para ter esse conteúdo bem trabalhado. O primeiro conceito fundamental que a gente trabalha na aula de hoje é o conceito sobre bacia hidrográfica. E o que é uma bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica ela representa um conjunto de rios que banham um determinado espaço, ou uma parcela do espaço que é banhada por um determinado conjunto de rios. Esse conjunto de rios que banha uma determinada parcela do espaço tem um nome específico e nós chamamos esse conjunto de rede hidrográfica. Então, o que é uma rede hidrográfica? É um conjunto de rios, como eu falei para vocês, e nesse conjunto de rios a gente sempre vai encontrar um curso principal, um rio principal. E aqui eu mostro para vocês um rio principal dentro de uma rede hidrográfica. Mas veja que esse rio principal, ao longo da sua trajetória, ele recebe a água de outros rios. Os rios que desaguam nesse rio principal, eles ganham um nome, e nós chamamos esses rios de rios afluentes. Da mesma forma, esses afluentes podem receber a água ou as águas de outros rios. E esses outros rios que desaguam nos afluentes ganham o nome de subafluentes. O que eu chamo, então, de rede hidrográfica é esse conjunto de rios formados por um rio principal, os afluentes que desaguam no rio principal e os subafluentes que desaguam nos afluentes. Mas é óbvio que todos os rios que compõem uma rede hidrográfica estão se deslocando sobre uma parcela do espaço. E a parcela do espaço em que essa rede hidrográfica se situa, que essa rede hidrográfica drena, que essa rede hidrográfica está banhando, toda essa parcela do espaço, eu dou o nome de bacia hidrográfica. Então, analisar simplesmente a rede hidrográfica é analisar um conjunto de rios. Analisar a bacia hidrográfica é analisar a região como um todo onde esses rios estão correndo. Normalmente, quando a gente faz o estudo sobre as bacias hidrográficas, a gente percebe que elas levam o nome de seu rio principal. E é o que a gente olha aqui para o caso brasileiro e eu mostro para vocês. Em verde, tem a bacia do rio Amazonas. Em amarelo clarinho, tem a bacia do rio Tocantins. Num tom de rosa clarinho, rio Paraguai. Num tom bege bem clarinho, rio Paraná. Então, bacia amazônica, bacia do Tocantins, bacia do Paraguai, bacia do Paraná. Aqui em roxo, mais ao sul, bacia do Uruguai, bacia do São Francisco, nesse tom em azul clarinho, bacia do Parnaíba, junto ao estado do Piauí. Essas são as principais bacias hidrográficas do Brasil. Ô Morrinho, mas eu vi outras bacias hidrográficas que você não sinalizou. Porque estas bacias que eu vou destacar aqui na cor em vermelho são bacias secundárias no território brasileiro. E por que elas têm o nome de bacias secundárias? Porque elas não possuem um rio principal. São vários rios independentes um dos outros que acabam desaguando em direção ou no Oceano Atlântico, em direção ao Oceano Atlântico ou no Oceano Atlântico. E aí qual é o nome que a gente normalmente dá? O nome tem a ver com a localização geográfica. Essas duas são chamadas de bacias do Nordeste. Bacia do Nordeste Ocidental, porque está ao oeste. Bacia do Nordeste Oriental. Aqui eu tenho, próximo à Bacia do São Francisco, Bacia do Leste. Aqui próximo à Bacia do Paraná, Bacia do Sudeste. E junto à região Sul, Bacia do Sul. Todas bacias secundárias. Quando nós formos trabalhar a hidrografia brasileira, nós vamos estudar as principais bacias hidrográficas e, eventualmente, destacar um ou outro rio
de bacias secundárias, beleza? Não é o momento agora de você ficar atento a essa questão de quais são as bacias hidrográficas do Brasil ou onde elas se localizam. A ideia agora é simplesmente conhecer o conceito de bacia hidrográfica e ver que no Brasil existem bacias principais e existem bacias diferenciadas, que são essas bacias secundárias. Joia? Vamos para o próximo conceito. O próximo conceito para a gente trabalhar é o conceito de curso de um rio. O curso de um rio nada mais é do que o caminho que um rio tem ao longo da sua trajetória. Esse caminho que ele tem ao longo da sua trajetória, ele faz junto ao seu leito, que é aquela parcela do relevo onde as águas do rio correm, onde as águas do rio repousam, até para você associar com o termo leito. E qual é esse caminho? É o caminho que o rio faz desde o momento da sua nascente, onde ele começa, até a sua foz, onde ele termina. Nascente, que a gente também pode chamar de cabeceira, e a foz, que a gente pode também chamar de desembocadura. Agora, existe uma relação muito interessante da gente estabelecer sempre que faz análise de um curso de um rio. O curso de um rio, ele sempre vai obedecer à lei da gravidade. O que eu quero dizer com isso? A nascente, ela vai se posicionar numa porção mais elevada do terreno e a foz em uma porção relativamente mais baixa, comparada à nascente nesse mesmo terreno. Então, para a gente tentar pensar bem essa questão, analisar bem essa questão, vamos olhar para o curso do Rio Tietê. O Rio Tietê é um dos rios mais famosos do Brasil, muito conhecido de quem mora no estado de São Paulo, porque é o rio que corta o estado praticamente de fora a fora, cruza a cidade de São Paulo. Muitas vezes a gente vê notícias de alagamentos a partir do Rio Tietê na cidade de São Paulo. O Rio Tietê tem a sua nascente, está aqui em vermelho, localizada na cidade de Salesópolis, que fica na região metropolitana de São Paulo, junto à Serra do Mar. E tem a sua foz, junto ao Rio Paraná, bem pertinho da cidade de Ilha Solteira. Então, o caminho percorrido pelo Rio Tietê tem esse sentido, se eu fosse desenhar no mapa. Joia. Se eu sei que a nascente ela se situa numa porção mais alta do relevo, e eu sei que a foz se situa numa porção mais baixa do relevo, eu consigo, portanto, dividir esse curso do Rio Tietê em pelo menos 3 partes, ou 2, se eu achar mais conveniente. Divido em alto curso, médio curso e baixo curso. E o que essa nomenclatura tem a ver com um rio? Alto curso de um rio representa a porção mais alta do rio, ou seja, perto de onde a nascente se encontra, perto de onde a cabeceira se encontra. Então, se eu fosse identificar o alto curso do Rio Tietê, eu identificaria justamente próximo onde fica Salesópolis. Eu teria esta porção do Rio Tietê como seu alto curso. Baixo curso do Tietê, por uma questão de lógica, estaria junto à porção mais baixa do Rio Tietê, portanto, junto à sua foz, correspondendo, portanto, a esta parcela do rio. E o que seria o médio curso do Tietê? Toda essa porção intermediária do Rio Tietê, nem próximo à nascente, nem próximo à foz. Então, olhando para esse mapa, eu posso tranquilamente falar que a cidade de São Paulo situa-se junto ao alto curso do Tietê, que a cidade de Ilha Solteira se situa junto ao baixo curso do Tietê e que a cidade de Barra Bonita se situa no médio curso do Tietê. Então, eu consigo, de alguma forma, identificar uma localidade pela posição que essa localidade se encontra junto a um rio. Então, isso é muito importante você ter domínio, isso é importante você ter conhecimento, principalmente que os vestibulares gostam de perguntar sobre isso. Mas não é só esse tipo de informação que a gente pode colher com base nisso que eu já apresentei para vocês. Tem 2 termos que muitas vezes acabam confundindo os alunos, muitas vezes os alunos acabam esquecendo, que são os termos montante e jusante de um rio. E o que esses termos se referem? O caminho em direção a uma parte do rio. Quando eu falo do caminho a montante do rio, estou pensando no caminho que é feito em direção à nascente do rio. E por que eu chamo isso de montante? E coloco um M para representar.
pense que você está indo em direção a um monte. Um monte não representa uma porção mais alta, a nascente não localiza-se numa porção mais alta, então faça essa associação para não esquecer. Quer dizer que se eu estivesse em Barra Bonita e desejasse navegar em direção a montante do rio Tietê, eu estaria indo em direção à cidade de São Paulo, à cidade de Salesópolis. No entanto, existe o termo jusante, e a jusante, ao contrário da montante, é o caminho percorrido em direção à foz de um rio. Logo, se eu estivesse em Barra Bonita e quisesse ir à jusante do rio Tietê, provavelmente eu chegaria junto à região onde está a cidade de Ilha Solteira. Pensa que é onde o rio jaz, onde o rio termina. E aí tenta fazer a associação de jaz com jusante. Eu sei que não é tão simples assim, mas de alguma forma crio isso para tentar melhorar a memorização de vocês. Beleza? Outra coisa que eu acho interessante é você determinar onde está a margem esquerda e onde está a margem direita de um curso fluvial. Para você determinar essa margem esquerda ou margem direita, é sempre importante você saber a direção do curso d'água. E concorda que é essa a direção do curso do rio Tietê? Opa, fiz caca aqui. Deixa eu fazer de novo. Concorda que é essa aqui, ó, a direção do rio Tietê? Saindo de próximo do litoral, indo em direção ao rio Paraná. Uma vez que eu estabeleça, turma, essa noção de qual é a direção do rio, eu consigo determinar, portanto, qual é a margem que fica à direita do rio e qual é a margem que fica à esquerda do rio. Quem mora em Barra Bonita, por exemplo, vive na margem direita do rio Tietê. Ao atravessar o rio Tietê, existe um outro município chamado Igaraçu do Tietê. E esse município, portanto, fica na margem esquerda do rio Tietê. Tá certo? Uma vez que você tenha domínio, portanto, do curso d'água, da direção do curso d'água, você tem domínio sobre a margem esquerda ou direita. Só mais um exemplo para reforçar isso. Aqui eu tenho o curso do Rio Paraná. O Rio Paraná, ele tem essa direção em função do relevo brasileiro. Posso dizer que o estado de São Paulo situa-se na sua margem esquerda, enquanto que o estado do Mato Grosso do Sul situa-se na sua margem à direita. Na pior das hipóteses, coloque-se com as costas em direção à nascente e a frente do seu corpo em direção à foz. E aí você vai perceber qual é o lado direito, qual é o lado esquerdo, para definir quais são as margens de um rio. Isso daí é só por curiosidade mesmo que eu coloco para vocês, não é algo muito perguntado em vestibular. Tá joia? Vamos dando sequência aos demais conceitos. O conceito de foz é um conceito que a gente já conhece. Foz também pode ser chamado de desembocadura e representa a região onde o rio termina. Agora, observem para essas imagens. Temos aqui 3 tipos diferentes de foz. E é preciso a gente classificar esses diferentes tipos de foz ou desembocadura. O primeiro tipo de foz que eu trago para vocês é o tipo que aparece à esquerda da sua imagem, que é o tipo mais comum de foz aqui no Brasil, bem como ao redor do mundo, que a gente chama de foz em estuário. A foz em estuário, ela representa a foz onde um rio, ao desaguar em uma outra região, seja num lago, num mar ou em outro rio, ele deságua apenas com um canal de desemboque. À medida que eu tenho um rio desaguando com apenas 1 grau de desemboque, o que eu percebo é que a carga de sedimentos transportada por esse rio, ela acaba se esvaindo em direção ao destino das águas desse rio. E que esses sedimentos não ficam acumulados junto ao seu final. Muito bem, isso vai acontecer com a maior parte dos rios brasileiros. E uma foz em estuário que é muito famosa é a foz em estuário do Rio da Prata. O estuário do Rio da Prata ele é gigantesco, é o maior do planeta. Esse estuário, para vocês terem ideia como ele é grande, ele abrange desde a cidade de Montevidéu, no Uruguai, até a cidade de Buenos Aires, na Argentina, e vai além dessas 2 cidades. Realmente é um estuário de tamanho bem significativo. O segundo tipo de foz é um tipo mais famoso de foz, que a gente chama de foz em delta.
E o exemplo mais significativo de foz em delta é esse que eu tenho no Rio Nilo, no norte do Egito. Veja que o Rio Nilo ele corre como um único canal até praticamente o seu final. Mas quando chega ao seu final, ele tem uma ramificação enorme em vários canais, em vários pequenos cursos de rios, antes de desaguar no mar Mediterrâneo. E quando eu olho para a figura formada por esses vários canais, eu tenho uma figura que se assemelha à letra grega delta, que muitos de vocês empregam aí nas equações de matemática. Beleza? Foz em delta normalmente aparecem em rios de maior lentidão com a sua correnteza, que normalmente nós chamamos de rios de planície. A menor velocidade da correnteza faz com que muitos sedimentos fiquem depositados antes mesmo dele desembocar em sua área final. Por isso eu tenho vários canais construídos. Bancos de sedimentos se formam e os canais acabam correndo entre esses bancos de sedimentos, fazendo, portanto, uma grande ramificação, que a gente chama de foz em delta. Mundialmente falando, o delta mais famoso é o delta do Rio Nilo. Existem outros deltas famosos, do Rio Mississippi, por exemplo, que corta a porção central dos Estados Unidos, do Rio Ganges, que é um rio sagrado para os hindus, que desemboca na região do Oceano Índico, ao leste do território indiano. E no caso brasileiro, como a maioria dos rios tem foz em estuário, destaco a vocês um que não tem foz em estuário, que é o Rio Parnaíba. Rio Parnaíba é um rio que corta a cidade de Teresina, no Piauí, e deságua no Oceano Atlântico. Ele é um rio brasileiro que tem foz em delta. Tá? Como ele é o diferente aí, talvez ele venha aparecer em um vestibular, em uma questãozinha que cobre esse assunto. Agora, Morri, tem esse outro tipo de foz aí que eu não consegui sacar se é delta, se é estuário, parece muito distinto esse tipo de foz. Pois é, esse é o diferentão de todos. Esse tipo de foz nós chamamos de foz mista, porque ela mistura elementos da foz em delta e da foz em estuário, e vai aparecer somente no Rio Amazonas, que é um rio bem diferentão, como a gente vai perceber no decorrer das nossas aulas. Ô Morrinho, mas como que tem as duas formas ao mesmo jeito? Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho o curso do Rio Amazonas. Deixa eu fazer numa outra cor para vocês enxergarem melhor. Aqui eu tenho, então aqui eu tenho a parte do curso do Rio Amazonas. Veja que aqui ele começa a desembocar. Só que quando ele começa a desembocar, veja que existe uma maneira dele desembocar que há uma ramificação enorme em vários canais. Se eu tenho uma ramificação em vários canais, como é que eu chamo essa ramificação? De foz em delta. Mas, ao mesmo tempo, olha o que acontece com esse rio. Ele tem uma parte de seu curso que deságua em um único canal, contornando a ilha de Marajó. E nesse único canal eu tenho uma foz em estuário. Se eu misturo a foz em delta com a foz em estuário, eu tenho uma foz do tipo mista, que é o que aparece no Rio Amazonas. No final das contas, é essa porção de contato com o oceano que representa essa foz mista do Rio Amazonas. Beleza? É o diferentão, e por ser diferentão, justamente pode aparecer com mais facilidade na sua prova. Joia? Dando sequência aos nossos conceitos. Bora! Se no conceito de foz que a gente acabou de trabalhar, nós vimos onde os rios desaguam, agora a gente tem que ver onde os rios nascem. E para isso a gente trabalha com o conceito de centros dispersores ou de interflúvios. Porque um centro dispersor é uma área onde um rio nasce, Morrinho? Porque ele está dispersando água. E todo rio, ao nascer, ele vai ser dispersado, a água vai ser dispersada ao longo de um determinado terreno. Ao obedecer à lei da gravidade, essa área mais elevada, onde se encontra a nascente, acaba fazendo com que a água, proveniente principalmente da chuva, acabe dispersando, escoando superficialmente em diferentes regiões. Então, quando eu olho para esta imagem, eu tenho nesta porção mais alta da imagem o centro dispersor, ou interflúvio, que faz a água escoar superficialmente até abastecer um determinado rio.
Aqui eu percebo que dessas porções mais altas, a água escoa superficialmente e abastece um rio, mas que essa água pode abastecer outro rio, separando, portanto, diferentes regiões hidrográficas, como a gente percebe aqui nessa imagem de cima. Bom, para tentar explicar isso de uma maneira mais adequada, adequando-se, no caso, à realidade, trago um mapa da América do Sul com alguns rios de destaque, e se eu tenho a ideia de centros dispersores como áreas mais elevadas, no caso das bacias hidrográficas brasileiras, a origem dessas bacias ou de seus principais rios se dá justamente em locais onde o relevo se mostra mais alto, que nós temos em áreas planálticas no território brasileiro, como o Planalto das Guianas, onde aparecem alguns afluentes do rio Amazonas, o Planalto Atlântico, onde surge, por exemplo, o rio São Francisco, o Planalto Meridional, onde surge o rio Uruguai, por exemplo, ou o Planalto Central, que dos centros dispersores brasileiros é o mais importante. É nele que aparece a nascente de vários afluentes ao sul do rio Amazonas, a nascente do rio Tocantins, do rio Araguaia. É nessa região que nasce o rio Paraguai, que nasce o rio Paraná. Portanto, é um grande centro dispersor de rios brasileiros. Mas tem um centro dispersor que é diferentão, que é a Cordilheira dos Andes, que está fora do território brasileiro. E enquanto o centro dispersor diferentão tem um rio brasileiro, que a gente já viu que ele é um pouquinho diferente, que tem origem junto aos Andes no sul do Peru. Estamos falando do rio Amazonas. Então, de todos os rios brasileiros, o único que tem seu centro dispersor fora do nosso território é o rio Amazonas, com o seu centro dispersor situado sobre a Cordilheira dos Andes. Beleza? Ainda pensando na direção das águas de um rio ou de uma rede hidrográfica, a gente está pensando, portanto, na área de escoamento de um rio. E esse escoamento ele pode acontecer sob duas maneiras diferentes. O escoamento ele pode ser endorreico ou exorreico. Essa palavrinha endo, ou esse termo endo, dá a ideia de dentro, enquanto que o termo exo dá a ideia de fora. E é justamente isso que a gente tem que pensar em relação à área de escoamento. Um endorreico, um escoamento endorreico, significa um escoamento para dentro de uma área continental. Ou seja, o rio que desemboca em um outro rio, que desemboca em um lago ou desemboca em um mar interior. Pensando no caso do Brasil, não penso em rios desembocando em lagos ou mares interiores, mas penso em vários rios que desembocam em outros rios. O rio Tietê, por exemplo, que a gente usou de exemplo. Onde o rio Tietê desemboca? No rio Paraná. Portanto, o rio Tietê tem uma drenagem, tem um escoamento endorreico. Agora, e o exorreico? O exorreico é quando essa drenagem, esse escoamento ocorre para fora do continente, em direção ao mar aberto, em direção ao oceano, que é o que vai acontecer com os principais rios das bacias hidrográficas brasileiras. Mostro aqui para vocês, deixa eu achar uma cor diferente e apagar esses riscos que eu fiz aqui. Vou usar a cor verde para mostrar isso para vocês. Rio Amazonas desemboca no Atlântico, Rio Tocantins desemboca no Atlântico, Rio Parnaíba, Rio São Francisco, todos eles desembocam no Atlântico. Rio Uruguai desemboca no Atlântico, Rio Paraná, desemboca no Atlântico ao se misturar com o Rio Uruguai. O Rio Paraguai não, o Rio Paraguai ele tem drenagem endorreica. Mas a maioria das bacias hidrográficas brasileiras, das redes hidrográficas brasileiras, tem uma drenagem exorreica. E a maioria dos rios no Brasil acabam tendo drenagem endorreica, porque nós temos uma rede hidrográfica, na verdade, muito densa, vários rios desembocam em outros rios, portanto, seria uma drenagem endorreica. Aqueles que são os principais rios normalmente têm uma drenagem exorreica. Beleza? Outro conceito importante, que é legal a gente trabalhar ainda nesse slide, tem a ver com o regime de um rio. E o que é um regime? Bom, quando a gente pensa em fazer um regime, a gente está pensando ou em ganhar massa, ficar fortão, ou perder massa, ficar um pouco mais magro. Beleza. Guarda essa ideia de regime e tenta aplicar a um rio. Se a gente faz regime para aumentar ou diminuir de volume, um rio tem o seu regime naquilo que faz ele aumentar ou diminuir o seu volume. Então, é a maneira pela qual o seu nível acaba sendo alterado.
Quando o rio encontra-se num nível mais alto, a gente fala que o rio se encontra num período de cheia, e é muito comum essa cheia acontecer quando as chuvas afetam muito o nosso território. Mas quando a seca é mais intensa, como acontece normalmente no inverno, o rio acaba encontrando o seu nível mais baixo, que nós chamamos de vazante de um rio. E aí, cuidado, né, pessoal? Não vá confundir jusante, montante e vazante. Jusante, caminho em direção à foz do rio. Montante, caminho em direção à nascente do rio. Vazante, período em que o rio encontra-se no seu menor nível. São 3 termos completamente diferentes, não vá fazer confusão. Aqui no Brasil, o que a gente percebe é que a maior parte dos rios depende muito das águas das chuvas para ter esse maior ou menor nível. Portanto, os rios no Brasil, em geral, possuem regime pluvial, dependem da queda da água da chuva. Mas pode acontecer em outras partes do mundo da maior ou menor variação, do maior ou menor, opa, tá difícil hoje, volume de um rio, depender do degelo da neve. E aí a gente chama esse regime, portanto, de nival. No Brasil isso não aparece. Ou depender do degelo em geleiras montanhosas, que eu chamo de fator ou de regime glacial. E quando eu tenho regime misto, Morrinho? Quando se misturam 2 ou mais fatores. Aqui no Brasil tem um rio só de regime misto. Adivinha qual é o rio? Acertou, o rio Amazonas. Como o rio Amazonas ele corre a partir da Cordilheira dos Andes, parte do seu volume é abastecido com o degelo nessa área montanhosa. E boa parte do rio Amazonas acaba sendo abastecida com chuva que cai nessa região de clima equatorial, que a gente já estudou em climatologia. Beleza? É interessante perceber que, em função desse regime, existem rios que oscilam entre cheia e vazante ao longo do ano e acabam sempre tendo algum nível de água ao longo do seu leito. Agora, existem rios que a vazante se dá de uma maneira tão intensa que ele simplesmente desaparece por um determinado período. E aí eu posso classificar os rios de acordo com essa perenidade, de acordo com essa permanência de água. Chamo os rios que secam durante uma parte do ano de rios temporários ou de rios intermitentes. E é muito comum essa palavra ser usada até para tentar te confundir. No Brasil, a única região onde aparecem rios intermitentes é onde nós temos um clima mais seco, que é a região do sertão nordestino. Porque a maioria dos rios brasileiros acaba se classificando como rio perene ou rio permanente. Ou seja, por mais que haja um período de vazante, o curso de água ele não desaparece. Ele tem um nível mais baixo, mas ele continua existindo. Inclusive o Rio São Francisco, que a gente vai estudar na aula seguinte, que é um dos mais importantes do Brasil. Joia? Quase fechando esses conceitos, temos ainda 2 slides para a gente olhar. Próximo conceito, então, para a gente trabalhar, tem a ver com uma classificação que a gente pode fazer de acordo com o tipo de relevo onde o rio percorre ao longo da sua trajetória. Então, é normal a gente falar da existência de rios de planalto, que são rios que cortam áreas planálticas, e rios de planície, obviamente, rios que cortam áreas de planície. O que chama a atenção em um rio de planalto? Se a gente tem a percepção que uma área planáltica é uma área mais acidentada do relevo e que uma área de planície é uma área menos acidentada do relevo, nessa área mais acidentada de planalto, há uma limitação muito grande quanto à prática da navegação. É o que você pode perceber nessa primeira imagem. Como há um relevo mais acidentado, muitas vezes a gente encontra quedas d'água ao longo da sua trajetória, o que inviabiliza a prática da navegação. Mas essa mesma queda d'água, ela pode ser muito interessante quando a gente pensa na geração de energia elétrica. Porque a partir do momento que eu construo um grande paredão e passo a armazenar essa água em um volume muito significativo em uma represa, essa água represada pode ser usada na geração de energia à medida que a força da água passa com grande velocidade pelas turbinas de uma usina hidrelétrica.
Então, normalmente, a instalação de usinas hidrelétricas se dá em rios de planalto. Não só pela maior velocidade das suas águas, mas pela facilidade de armazenamento dessas águas, sem que uma área muitíssimo alagada seja construída. Ah, Morrim, mas toda a área de hidrelétrica é bem alagada. Sim, mas se fosse numa área de planície, essa área seria muito maior. Agora, além da eletricidade, veja que eu posso, de alguma forma, aproveitar esse rio para navegar, desde que junto a essa barragem seja construída uma eclusa, que permita uma embarcação sair do nível mais alto, entrar na eclusa e dar sequência à navegação em um nível mais baixo. Ou que faça o caminho contrário, venha de um nível mais baixo, suba com a eclusa até o nível mais alto e dê sequência a essa navegação. O Canal do Panamá, super famoso, ele se baseia em um sistema de eclusas. A cidade de Barra Bonita, no interior de São Paulo, banhada pelo rio Tietê, tem um sistema de eclusas usado não só para o transporte de mercadorias, mas também para passeios turísticos. É um passeio bem bacana, meia hora para fazer a elevação ou o descenso dentro desse sistema de navegação. E o rio de planície? Bom, o rio de planície ele já se torna inviável para a geração de energia elétrica. E ele é naturalmente viável para a prática de navegação, porque como você pode perceber aqui, eu não tenho queda d'água ao longo de toda essa trajetória do rio de planície. Então a embarcação consegue fluir nesse espaço hídrico com relativa tranquilidade. Ô Morrinho, mas se eu quisesse gerar energia nessa região, seria possível? Seria, mas a área alagada seria realmente muito grande, então não vale a pena. Alguns alunos me perguntam, e quanto ao abastecimento das cidades, abastecimento da região rural, quanto à questão da irrigação agrícola, tem alguma limitação ser planalto ou planície? Não. Aí você pode ter o uso da água, independentemente do perfil de relevo que se corta esse rio. Tá? Eu faço essas especificações porque elas são bem interessantes de você ver a viabilidade de aproveitamento, não só de um rio, mas de uma bacia hidrográfica como um todo, como vocês irão perceber na nossa aula seguinte. Outra coisa que eventualmente, isso é mais raro, tá? Eventualmente pode aparecer quanto a conceito ligado aos rios, é o tipo de traçado que um rio possui. E aqui eu trago algumas imagens que mostram diferentes traçados de um rio. Um traçado retilíneo, como o próprio nome sugere, ele é reto. Ele é mais comum quando as águas fluem com uma velocidade maior. E isso acaba sendo mais comum em um rio de planalto, porque está obedecendo de uma maneira mais intensa a lei da gravidade. Rios meândricos são rios que aparecem com um formato mais curvilíneo, como o da última foto, como dessa segunda imagem que eu trago a vocês. À medida que esses rios fluem no espaço, normalmente eles fluem numa velocidade menor. E fluem nessa velocidade menor porque normalmente não há um desnível muito significativo. Então, nesses rios de planície, o que as águas costumam fazer? Elas transportam sedimentos ao longo do seu curso e, naturalmente, ao depositarem esses sedimentos, elas vão criando curvas ao longo da sua trajetória. E essas curvas vão formando o que nós chamamos de meandros de um rio. E aí existe um outro tipo de traçado, bem diferentão, que também tem um nome bem diferentão, que é o anastomosado, que é como se fosse um traçado entrelaçado. E nesse traçado entrelaçado, temos vários bancos de sedimentos, que eu marco aqui em vermelho para vocês, que se acumulam ao longo da sua trajetória e denotam que ele circula numa menor velocidade. Essa água circula numa menor velocidade e que acaba sendo formada em regiões de vales, porque muita erosão de vale se acumula no leito e vai fazendo com que esses entrelaçados apareçam na trajetória de um rio. Joia? Para a gente finalizar, vamos olhar para um perfil de um rio e ver alguns elementos interessantes que eventualmente podem aparecer nos vestibulares. Dá uma olhada nessas duas imagens. Temos aqui vários elementos interessantes que a gente pode identificar, como, por exemplo, o talveg. Talveg é o ponto mais profundo do leito do rio. Então, se eu tenho aqui a imagem do que é o leito do rio, onde estaria localizado esse talveg?
nesse pontinho que eu traço em preto. Quer dizer, é o ponto em relação ao leito do rio que se encontra numa maior profundidade. Um próximo conceito nós chamamos de leito menor. E o leito menor, que a gente tem aqui no rio, é o leito, turma, ocupado pelo rio no período da sua vazante, ou seja, no período em que ele tem o seu menor nível, que normalmente coincide com um período mais seco. E existe um leito maior. O leito maior acaba sendo o volume ocupado pelo rio no período em que ele fica cheio. Então imagine esse rio que está sendo traçado aí de perfil. Se ele recebe um grande volume de chuva, as águas dele aumentam de tal forma que ocupam toda essa extensão do leito maior. Portanto, tendo aí a sua cheia bem configurada. Outro conceito que pode aparecer é o conceito de terraço. Veja que o terraço, ele corresponde a essa região onde se encontra a margem do rio. E é justamente nesse terraço em que esse leito maior, ao se formar, muitas vezes acaba transbordando, que a gente chama essa região de planície de inundação ou de várzea fluvial. Não tem aquela expressão futebol de várzea? Várzea, enquanto expressão do futebol de várzea, era justamente essa região junto às margens do rio, onde as pessoas praticavam futebol quando ele surgiu no Brasil, no final do século XIX e começo do século XX. E um outro conceito que eu acho legal mostrar para vocês é o conceito de vertente. O conceito de vertente, ele aparece entre o interflúvio, que é essa porção mais elevada, o centro dispersor de um rio, essa porção mais elevada, e o próprio leito do rio, que é essa área que eu demarco aqui em roxo para vocês, onde eu tenho, na verdade, uma parcela do espaço em que a água escoa superficialmente. Então, a vertente é essa porção do relevo, mais ou menos inclinada, que fica entre o interflúvio e o leito do rio. Joia, pessoal? Esses conceitos não são conceitos tão comuns. Vão aparecer em uma questãozinha ou outra. E aí eu sei que é um pouco mais difícil, tá? Então, qual é o segredo? Treinar. E como que a gente treina isso? Fazendo exercício, tá? Treinem bastante, façam bastante exercícios. Estou à disposição para vocês, para tirar suas dúvidas, para esclarecer os exercícios. Um grande abraço, cuidem-se sempre. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.